Fala aí, gente, que é o Jorge, canal Livro Secreto. Estamos aqui para mais um videozinho da série de subgêneros de sci-fi, tá? Hoje a gente vai falar rapidinho sobre o diesel punk. O diesel punk ele é uma variação do steampunk e por analogia do cyberpunk, tá? Mas ele veio mais até do steampunk, que já é um derivado do cyberpunk, digamos assim. Tá? Ele é baseado assim, a diferença principal dele para o steampunk é que o dieselpunk, como o nome está dizendo, ele é baseado na tecnologia de motores a combustão interna, tá? Diesel, petróleo, gasolina, essas coisas, querosene, tá? Então, o período compreendido dele vai mais ou menos da década de 20 até a década de 50, né? Até 1950, mais ou menos. É o período entre guerras até o final da Segunda Guerra Mundial, tá? O termo dieselpunk, ele foi cunhado em 2001, tá? Para um RPG de mesa chamado Children of the Sun, por dois autores do RPG, tá? Deixa eu lembrar o nome dos homens aqui, gente. Lewis Pollack e o Dan Royce. Lewis Pollack e Dan Royce, tá? Quase que some aqui. Tá? E aí a característica dele, ele é muito parecido com o steampunk, só que ele é considerado a versão suja do steampunk nesse sentido, tá? Ele é muito mais no ar. Se vocês ouviram um barulho estranho, não liga não, tem um carro vendendo chipa aqui, falando em espanhol ainda, tá? Então não liguem não se vocês ouviram alguma coisa estranha de fundo aí. Tá? Então ele é considerado o dieselpunk, o steampunk sujo, né? Com uma tecnologia mais moderna, assim, apesar de ser retrofuturista também, porque as histórias são escritas no futuro, né? Na década de 90, principalmente, mas a partir realmente de 2000 para cima, e falando dessa década entre 20 e 50, tá? Então é um retrofuturismo. E as características, como eu já expliquei no steampunk, são a tecnologia da época, mas até mais avançada do que a nossa tecnologia de hoje. Os dois exemplos bons para você terem uma ideia do dieselpunk seriam a HQ Rocketeer, que também tem um filme, e um filme mais ou menos conhecido, que é com a Angelina Jolie, que é o Capitão Sky e o Mundo de Amanhã. Tá? E são exemplos bem bons de dieselpunk. Uma outra HQ, né, um mangá dentro do dieselpunk, que é bastante conhecida, apesar de ter muito fantasia misturado, mas não deixa de ser dieselpunk, é o Fullmetal Alchemist, tá? Então é a tecnologia dessa época, tá? Entre as décadas de 20 e 50, mas muito mais avançadas até do que a tecnologia que a gente tem hoje, tá bom? Dentro do dieselpunk, foi em 2008, tá? Apareceu um dieselpunk mais colorido, digamos assim, que chama como é que é o nome? É o Decopunk, que ele é muito baseado em cima da Art Deco, bem característica dos anos 20, 30, por ali, tá? Então seria uma coisa mais arrojada no sentido estilístico e mais colorida também. O dieselpunk é nevoado, fumacento, é sujo, os personagens todos sujos de graxa, essas coisas todas. Na característica da história em si, ele não foge muito do que é o cyberpunk e o steampunk, tá? Apesar do dieselpunk ainda ter muito mais do noir, digamos assim, do que os outros dois. Então, assim, um ambiente opressivo, escuro, com degradação social, um estado autoritário com mão firme, às vezes uma distopia, às vezes não, mas sempre nessas mesmas características sociais de desagregação social. Uma classe muito alta, privilegiada, uma classe muito baixa, vivendo na miséria, tá? Os personagens, do mesmo jeito que os outros dois, são outsiders, normalmente alguém, às vezes até de dentro do sistema, mas que descobre algum podre lá e se revolta contra o sistema, né? E
e vai nessa mesma toada que tem os outros gêneros que eu já expliquei mais ou menos aqui, não vou ficar me repetindo muito, tá bom? Então, caracteristicamente, é isso aí, o diesel punk. A principal diferença é a tecnologia que é usada no retrofuturismo, tá? Enquanto o steampunk é na era vitoriana, século XIX, comecinho do século XX, o diesel punk vai da década de 20 até a década de 50, tá? É a principal característica, o resto são características pontuais, às vezes modifica muito de um livro para outro. Falando nos livros em si, não vou citar aqui muito cinema, animação, essas coisas que tem bastante, só dar uma pesquisadinha. O dieselpunk ele não é tão conhecido quanto o steampunk em si, tá? Mas os próprios autores não são tão conhecidos assim. Mas eu vou dar algumas dicas de livros para vocês. Quase não tem livro em português sobre dieselpunk, tem uma coletânea brasileira chamada Dieselpunk mesmo. Você acha fácil na Amazon, é uma coleçãozinha que tem o cyberpunk, tem o steampunk, tem o dieselpunk, tá? Aí vocês podem catar lá na Amazon por esse título mesmo, Dieselpunk, que é uma coletânea de contos. Aliás, o Dieselpunk ele é muito caracterizado por ter muita coletânea de contos de vários autores com contos mais curtos e tudo. Mas vamos ver aqui alguns livros um pouco mais conhecidos dentro do nicho, lógico, não são... Eu acho que nenhum desses autores ou dessas obras é conhecido do público em geral, mas vamos lá. Então você tem o The Glass Darkly Blues, The Glass Darkly Series, né, que é do Peter Knight, tá? E tem o The Blacktop Blues, é por isso que eu confundi os dois. The Blacktop Blues, do Richard Levesque, não sei se ele é francês, eu acho que ele é inglês, não sei o sobrenome dele, então vai assim mesmo como vocês queiram, tá? E tem vários livros dentro do Dieselpunk, essa é uma série também, The Blacktop Blues. No Brasil tem o Ed Extermínio, do Cirilo Lemos, ele escreveu outros livros também, vou citar esse aqui só. Tem The Ice War, do Under Blixt, tá? Tem o Runtime, da Michelle Lowe e do K.H. Queller, acho que é assim que se fala o nome dele. Aí tem a Festival of Nothing, tá? Do Dan Glazer, desculpem o meu inglês capenga, tá? Minha pronúncia de inglês é ruim mesmo, eu sei. Por isso eu estudo com a Sara, inglês, porque ela é professora de inglês, vou ter que aproveitar, né? Tem o Contra Cronos, esse é um dos poucos dieselpunks que saiu em português, traduzido em português, que é do Jacob Arning. Tá? Você tem The Protectorate Wars, do S.A. Sheffer. Infinity Seas, do Paul Kidd. E, para falar um que eu acho interessante, que também é uma coletânea de contos, mas tem uma característica legal, que é o Diesel Funk, do Milton Davis, que, assim, o que diferencia ele um pouquinho dos outros é que todos os personagens principais são afrodescendentes. Então, você tem lá um livro de Dieselpunk, que normalmente são escritos por autores brancos, com personagens brancos, e nesse os protagonistas são negros, que eu achei um diferencial bem legal, tá? Não li alguns contos só, não li tudo, mas as histórias são legais. Então fica aí essas dicas aí para vocês, nesse videozinho mais curto, porque senão ficaria muito repetitivo com os outros que eu já falei, do Cyberpunk, do Steampunk, tá? Ainda tem o Biopunk, que provavelmente vai ser o próximo vídeo que eu vou falar, tá? Ainda tem vários subgêneros para falar, gente, bastante subgênero, como eu falei lá no primeiro vídeo. Tá? Então, se você acompanhou esse vídeo até aqui, deixa aí aquele seu joinha, que ajuda bastante o canal. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Se possível, coloque numa playlist sua para ajudar o algoritmo do YouTube a notar a gente aqui. E deixe um comentário aí dizendo se você conhecia esse gênero, se você conhece, se você já leu alguma coisa, se você já viu alguma animação, algum filme que esteja dentro dessa característica aí do Dieselpunk. E fale aí o que você está achando também dessa série de videozinhos. Eu estou procurando fazer o mais conciso possível para ninguém ficar com preguiça de assistir, tá? Então,
Fica todo mundo bem aí e até o próximo vídeo.